Um médico, ele salva uma vida, mas um mecânico, ele salva uma família inteira, galera. É puxando o saco deles mesmo que a gente começa o nosso 4º programa de podcast. E é muito especial esse programa, porque na vida de todo empreendedor tem aqueles anjos, né? Que é aquele primeiro cliente, cara. É aquele que quando você monta o negócio ou quando você tá com um projeto piloto, ele fala, não, vem aqui, testa na minha empresa, faz aqui com o meu negócio que vamos ver se vai dar certo. Eu aposto em você. E eles são mais do que especial porque eles foram esses anjos na minha vida lá em 2015. Karina e William, estou muito feliz que hoje vocês estão aqui. Gratidão de vocês terem aceitado o convite para contar um pouquinho da história de vocês aí, da importância da gestão estratégica na prestação de serviço. E, cara, obrigado por aquele sim. O primeiro cliente que a Abrão Marketing Pós-Venda teve, que patrocina esse programa, né? Que foram vocês que deram essa oportunidade. Cara, isso é inesquecível para mim. Muito obrigado, viu, por vocês terem aceitado o convite. Imagina, Brunão. Nós que agradecemos, cara, de verdade, o convite. E vamos compartilhar o que a gente puder aqui, né? Legal, o que a gente cara. puder agregar nesse bate-papo aqui, vamos falar tudo que perguntar aí. Cara, mas eu tô muito feliz, viu? Com a Karina aí com os depoimentos. Porra, e a gente tá indo para 10 anos esse ano, hein, cara? Nós que agradecemos, né? Essa parceria aí de 10 anos. Começou lá atrás, né? Era tudo um teste, era um projeto novo. Então, foi um projeto novo para você e para a gente também. Era um teste e deu muito certo e estamos até hoje, né? Ó, pra galera entender, lá em 2015, cara, eu ainda tava trabalhando, né, numa Autopeças, era gestor lá numa Autopeças, e aí a gente começou esse projeto de marketing e depois criou a divisão de pós-venda. E, cara, muito do pós-venda que a gente faz hoje eram práticas que vocês, como publicitários que são, vocês vão falar um pouquinho disso, aplicavam já na oficina, já deixavam vocês diferente. E aí, quando eu comecei a prestar o serviço, você me falou, William, eu lembro muito bem, a gente pega umas fotos, coloca aqui num Word, manda por e-mail. Eu falei, opa, isso é legal, você está tangibilizando o serviço, que é difícil tangibilizar o serviço. Sim. Né? E, cara, assim, fantástico, obrigado mesmo, gratidão, tô muito feliz que hoje é com vocês. Demorei um pouquinho para chamar vocês, porque a agenda desses caras aqui não é fácil, não. Vocês vão acompanhar, eles saíram de uma garagem há quantos anos? 15 anos. Há 15 anos. E hoje eles têm uma das oficinas referência aqui na região, foram pioneiros em alguns serviços aqui também na região, a gente vai falar um pouquinho disso. Então, assim, cara, gratidão mesmo, cara. E eu queria saber, né, você veio da indústria, a Karina veio da parte contábil, administrativa, e vocês se juntaram ali para confeccionar a oficina. O seu pai já tinha oficina, né, William? Aí você foi lá para assumir essa gestão. Eu queria saber o que você trouxe da indústria, o que a Karina depois, quando ela chegou, trouxe também dessa parte administrativa. Então vamos lá. William e Karina, por William e Karina. Se apresenta para a galera e fala um pouquinho dessa trajetória de vocês lá atrás, cara. Bom, vamos lá. Eu sou o William Daniel Murassuti, né? De Americana, galera. De Americana, São Paulo. Tentar contar de forma bem resumida o início da oficina, né? Igual o Bruno falou, meu pai antes, né, teve oficina, fechou, trabalhou como funcionário em outra, montou outra oficina, mas naquela escola mais antiga, vamos dizer assim, né? Aquela oficina, velha guarda. Exato, aquela oficina pequenininha, muito mal organizada, tem todo o mérito, lógico, porque ajudou a sustentar a família dessa forma, né? Então pelo menos não tô julgando, não é isso. Mas é aquela velha escola de oficina, né? Só não tinha o calendário de mulher pelada na parede. O resto, cara, era graxa, óleo, ferramenta suja, desorganizado. Sem processos, né? Não tinha processo, não tinha procedimento. Que ano que foi isso? Isso há 15 anos atrás, né? Até 15 anos atrás. Até 15 anos. Há 15 anos atrás, então, tinha já era aquelas oficinas ainda que tinha essa questão dos pôsteres, tudo sujo e tal. Há 15 anos. Hoje tem recente nessa revolução que teve o mercado, né, cara? Até hoje ainda tem esse tipo de oficina, né? Mas a gente percebe que ainda bem o mercado evoluiu muito, né? Em comparação do que era. Mas enfim, meu pai vinha nesse momento, né? E aí uma outra pessoa nos convidou, falou, vamos montar a oficina e tal. Então, na época, foi eu, um cunhado meu e meu pai. E aí juntamos lá, nasceu a oficina, né? E rapidamente depois desmanchou a sociedade, então ficou eu,
e entrou o Felipe, meu irmão, com um percentual, né? Em si, a Karina também veio junto, né? A partir desse momento, ela se desligou do emprego que ela estava. Era um escritório contábil, né, Karina? Eu estava dentro de uma indústria. De uma indústria era também. Mazak, isso. Mas você trabalhava na contabilidade dessa indústria. Na contabilidade da indústria. Legal. E Pô, aí, os dois vieram da indústria, então. E aí ela foi para oficina sem salário. Caraca. Não tinha 6 condições, meses. não tinha como pagar, não tinha estrutura, não tinha bagagem, não tinha nada para isso, né? E essa oficina foi naquela garagem, aquela que dá foto Foi. que vocês me mostraram. Foi na garagem. Foi na garagem de uma casa. Nós adaptamos a garagem da casa para oficina. Caramba. Porque nós E ali não começou. tínhamos a condição de alugar um salão naquele momento. Então, a casa foi o mais viável para o nosso momento. Legal. Isso 2000 e... Foi em 15 anos, né? Foi em 2009. 2009. 2009, verdade. Então, basicamente, era uma condição muito limitada e um sonho. Era basicamente isso. E aí passou um tempo, né? A Karina começou a ter um salário quase que simbólico, né? Pouquíssimo expressivo. Não fazia nem cócegas perto do salário que ela tinha até então, né? Na indústria. E aí, em 2013, nosso primeiro filho para nascer, eu falei, Cafa, é agora, eu tenho que ir, porque não é agora, é agora. William? Oi? O nome do filhão? Do Enzo. Do Né? Enzo. O Então, Enzo tá com quantos anos? Eles têm 11, 11 né? anos, Então, cara. o Enzo tava para nascer, o Enzo nasceu em maio. Em abril, eu fui pra oficina. Caraca. Eu E a pedi- gente volta no tempo, foi uma época, politicamente falando, assim, bem difícil. Então, hoje eu falo, meu Deus, se a gente tivesse a noção que a gente tem hoje, será que Talvez não teria Talvez feito. não teria, É. mas por isso que é importante arriscar quanto também, né? antes, Sim, antes melhor, né? Então, eu fui pra oficina ganhando mais ou menos uns 20% do que eu ganhava na Ó, tem um indústria. energético aí, viu, galera? Pra vocês. Ganhando uns 20% mais ou menos. É. Era E com um filho pra nascer, né? menos, bem menos. Menos 20, bem menos 20%. menos. Ela controla os Céu, números. velho. Por isso que Menos fala, 20%, Bem né? menos. Aquela loucura, aquele frio na barriga, porque pô, era- o filho tá pra nascer. Era uma estrutura limitada e um sonho. Por isso que eu te falei. Né? Mas, cara, geralmente quem vai pra frente, né? A veia empreendedora, ela tem muito disso, né, Tem, William? tem. Dessa coragem, dessa ousadia, né? E aí, cara? Mas aí, graças a Deus, né? A partir daí as coisas começaram a acontecer. Né? Graças a Deus eu não me arrependo de nada. Foi um Nada, trabalho de nada. formiguinha, Foi né? um trabalho de De formiguinha. refazer a nossa carteira de clientes. Isso que eu ia perguntar, como que foi? Porque assim, seu pai, ele tinha lá um perfil de clientes e aí vocês entraram com uma mentalidade totalmente diferente, Sim. né? Uma mentalidade mais nova, assim, vamos assim Sim. dizer. Como que foi montar essa carteira de clientes? Vocês aproveitaram o que já tinha e dali começou a fazer um trabalho? Fala um pouquinho pra galera aí, cara. Bruno, assim, ó, resumindo. É difícil você montar uma carteira de cliente Muito, nesse nicho de prestação de muito, serviço, onde tem uma desconfiança, e até hoje existe essa desconfiança, mas antes era muito maior em termos de, será que vão fazer com o meu carro? Será que vão trocar tudo o que precisa? Então, mas... Ainda mais quando você não tinha uma estrutura adequada para Justamente, aquilo, né? Justamente. Porque hoje a estrutura se vende, mas naquela sim. época... A estrutura ajuda a gerar credibilidade. Né? Sim. E na Sim. época tinha uma estrutura muito limitada. E aí, como Muito que limitado. foi, cara? Foi um trabalho de formiguinha. Porque da carteira de clientes dessa ocasião para hoje, devem ter lá uns 4 ou 5 clientes só. Que eram dessa época e estão ativos até hoje. Caramba, Não tem mais que 5 clientes. Então é um trabalho muito de formiguinha. E aí, um ano e meio, 2 anos depois do surgimento da oficina, ou seja, eu já estava na oficina então, né? Justamente para evitar essa desconfiança que você está comentando, né? A fama de picaretagem que a oficina tem no mercado, né? Que nós começamos a fazer as fotos que você comentou. Cara, legal. Que onde surgiu né, nós fomos o seu primeiro cliente. Exatamente. Foi nessa ocasião. Cara, Pra tentar tirar essa desconfiança que o mercado tem. Pô, será que legal, trocou? Será que não trocou? cara. Que marca de peça colocou? Foi uma dor do mercado, então Exato. não foi uma... Você falou, pô, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, fazer as fotos, galera, é assim. Ele tirava foto do odômetro, que é a quilometragem. Depois ele tirava foto do veículo e dos itens que foram trocados, né? E hoje a gente, no trabalho de pós-venda que a Abrão oferece, foi daí que a gente tirou essa ideia, né, William, Sim, de multiplicar isso. Falou, pô, isso é legal, a galera gosta, isso gera credibilidade, né? Então, isso foi uma sacada que a gente teve legal, que veio da Que a galera formação de curtiu a publicidade. reação da galera. Não, foi muito bem aceita, né? Tanto é que a Abrão, né, como você comentou, nasceu a partir daí. E olha que a Abrão é hoje. Exatamente, quer dizer, a gente tá em 16 estados, cara. Então foi muito bem aceito.
Legal. E ainda falando da carteira, pegando o gancho do William, nós tínhamos uma carteira que até então veio dessa remessa da época do seu Antônio Morassuti. Só que a gente identificou que essa carteira, porque a carteira de clientes é um ativo da empresa, mas ele é intangível. E você vai entender o valor dessa carteira ao longo do tempo. Quando a gente entrou, a gente não tinha dimensão. Depois a gente entendeu que era um ativo. Na contabilidade, a gente fala um ativo podre. O que é isso? São clientes que, assim, eles não conseguiriam sustentar a empresa, porque é aquele cliente que ele fica muito atrás do preço, ele quer comprar a peça. Faz leilão ali de preço. Faz leilão da mão de obra. E para o que nós queríamos, não era o perfil, mas foi o início, ele foi importante, porque foi dali que a gente começou. E aí o trabalho do William, eu falo que do William o mérito é dele, porque esse trabalho das fotos que hoje a Abrão faz com muita competência, né? A gente evoluiu a ideia que vocês tiveram lá. Quem precisa de um pós-venda, tá aqui o Abrão, marketing, né? Pós-venda, excelente. Obrigado. Então, através desse trabalho, foi pensando em refazer essa carteira. Então, aquele trabalho de formiguinha, o cliente que vem por preço, ele vai embora por preço. O cliente que ele vem por valor, ele fica. Então, foi trazer valor para o nosso negócio através do atendimento, desse pós-venda, da qualidade técnica, que aí o William vai continuar explicando. E aí a galera vai falando um pro outro, né, cara? Sim. Porque tem um pessoal lá que tá fazendo um negócio diferente. E querendo ou não, o setor, não sei se você... É uma curiosidade, né? O setor da reparação automotiva, galera, quando eu comecei lá atrás, que vocês deram essa oportunidade da gente fazer o piloto, de fazer o marketing, na época não tinha nem Instagram, quando a gente começou lá. Era só o Facebook. O Instagram estava começando a bombar, igual o TikTok, né? Que hoje está aí cada vez mais crescendo, mas o Instagram estava nessa pegada. A galera falava assim, pô, o nosso negócio é por indicação. Não tem necessidade de fazer marketing e tal. Por quê? Porque ninguém fazia, né? Então, a reparação automotiva, ela sempre teve, e ainda é assim até hoje, como carro-chefe em novos clientes, em multiplicar o negócio, a indicação, né? Até hoje, por exemplo, é difícil a pessoa que vai... Hoje já está mudando um pouco, tá? Com a velocidade da informação e a quantidade de oficinas que entraram no marketing digital, colocando ali num tráfego pago, e a galera mais nova, dessa geração já digitalizada, olhando a todo momento ali, sendo bombardeado. Deixa eu testar essa oficina, porque toda hora tá aparecendo aqui para mim, deixa eu testar. Então as coisas estão mudando um pouquinho. Sim. Mas até então, vamos colocar aí 3, 4 anos atrás, antes da pandemia, cara, era só indicação, era o carro-chefe. E você fazer um trabalho desse... leva, que eu vou também. Onde eu preciso levar... deu uma dor de barriga na minha oficina. Onde você leva? Um colega de trabalho. Cara, que oficina que você leva? Era a indicação, né? E esse trabalho que você criou lá das fotos e tal... Acredito que acelerou, que é o que a gente vê hoje nessa prestação de serviço, acelera o processo de indicação, de confiança. Porque a indicação hoje, o que ela virou? Digital. Sim. Né? A pessoa vai lá, comenta, a pessoa vai lá e te dá 5 estrelas no Google. Isso é indicação, né? Que vocês fazem para nós, que é aquele trabalho do licenciamento. Sim, né? De fazer o aviso quando tá para vencer o licenciamento. Um cliente nosso, o filho do prefeito, né? Ele falou assim para mim, nossa, o meu despachante não me avisa. E vocês me avisaram, cara. né? Então, assim, top. Eu achei muito legal esse comentário dele. Então, muito... É um detalhe, né? O Parreira que falava, quando ele era técnico da seleção em 94, né? Ele falava, cara, Deus mora nos detalhes, né? E o gol é só um detalhe. Cara, é um gol, né? Porque o cara, olha só, querendo ou não, existe uma certa influência, né? Pô, o filho do prefeito que tem toda uma comunidade em torno dele ali, falando da sua oficina. Então, pô, isso é demais, cara. E legal a gente fazer parte desse comentou, trabalho. Né? Mas imagina quantos recebem esse aviso e nem não comentam ali na hora com a gente. Mas às vezes comenta com o irmão, comenta com o vizinho, comenta com um amigo, né? Então, isso é só um exemplo de comentou com a gente na oficina. Então, isso é gerar valor para o cliente. Que legal. A galera que tá vendo aí, eu queria fazer um agradecimento especial pra galera da Abrão Marketing Pós-Venda, que é quem patrocina esse programa. Porque eles estão falando aqui, a gente já vai mudar a página aqui, mas é muito legal, fico muito grato de ouvir isso. É um serviço que a Abrão tem de pós-venda, nasceu aí de bastante conversa com o William lá atrás, cara, e traz muito resultado para a sua oficina, né? Para vocês
que estão querendo se diferenciar, se destacar no mercado, fidelizar mais, acelerar o processo de indicação é muito legal. Né? E gratidão, equipe Abrão, ó. Vocês fazem parte disso, inclusive a equipe Abrão tá nos bastidores aí do Fala Empreenda também, ajudando nos cortes, por isso que o apoio aí, gratidão para vocês, meninas. William, vamos lá, cara. A gente estava falando da montagem dessa carteira, então esse trabalho ele foi confeccionando e vocês foram formatando aí essa carteira, e aí como que foi o processo de sair da garagem? Quanto tempo vocês ficaram lá pro salão, que eu acho que foi ali na rua Ibirapuera, ali no Jardim Piranga, né? Isso. Que já era um salão grande, que já era uma estrutura totalmente diferente. Como que foi esse processo, essa decisão, cara? Conta aí pra nós. Willy e Karina, tá? Quer falar? Quero. Essa decisão, logo que o nosso outro sócio saiu, porque ele tinha outros projetos para administrar, ele resolveu sair, ficou eu e o William, e o irmão do William veio nesse momento. Aí nós achamos assim, bom, não dá para ficar mais na garagem, a gente queria crescer, né? Então, nós queremos crescer. Na garagem não dá mais. Aí eu e ele andando, tem que achar um lugar aqui no Ipiranga, ele viu o salão. E era uma tecelagem, né? Tinha sido desativada. Aí pedimos na imobiliária a chave, olhamos, falou, bom, vai dar certo. É um baita salão ali, né? Quantos metros? Você lembra a metragem lá, William? Devia ter uns 400 metros. 400 metros. Uns 400 metros. Poxa. Quando nós mudamos, um cliente falou assim, nossa, aqui é grande, hein? Nossa, então assim, foi impactante pra gente aquilo. E aí a gente já sentiu a diferença, porque você parece que sai de uma coisa mais amadora para virar mais profissional. Sim. A credibilidade é outra, a estrutura é outra. O resumo foi o que o amigo do Felipe comentou, lembra? Nossa, agora tem uma oficina. Lá era um lugar que arrumava carro. Caramba, cara. Entendeu? A percepção do consumidor, mas aí a percepção né? pro salão 3, que a gente vai chegar nele depois, aí foi totalmente diferente. O game foi outro. Sim. Entendeu? Sim. Aí, mas já teve uma evolução assim, gigantesca em termos de profissionalizar a coisa, né? Que na verdade já era profissional. Mas só que não tinha credibilidade que um salão dá. Sim. Né? Aí veio toda essa credibilidade. Aí o William pode falar com mais propriedade. Aí. Cara, eu acho que é um desafio tão grande, assim, você confeccionou, querendo ou não, o início da sua carteira sem ter a embalagem. Porque o que a gente tá falando aqui de estrutura para uma oficina, galera, é você ter um espaço adequado para você receber o carro. Então, assim, você deve ter lutado muito. Foi um desafio, assim, ferrado, fudido para você conseguir criar credibilidade. E você conseguiu fazer isso, cara, com a sua competência técnica ali, né? Porque a embalagem você não tinha. Não. Por isso que era uma mistura do que eu te falei. Tinha uma mistura de um sonho, muita frustração, porque a gente queria logo avançar o negócio e já sabia desde aquela época, lógico, né? Que a estrutura estava associada com a qualidade dos carros que iríamos receber, né? O perfil de cliente tá atrelado um ao outro. Então, por isso também, respondendo, voltando um pouquinho na sua pergunta, nós decidimos sair dessa casa, dessa garagem, para um salão melhor, né? E junto com tudo isso, o sonho, a frustração de não conseguir acelerar mais do que... Né? O risco. O risco. Porque a contabilidade muda, você que cuida da administração. E qualquer mudança que você faça daquele salão que a gente estava lá na garagem para esse outro, financeiramente, ele tem um custo elevado. Então, Sim. tipo assim, naquela época... Os números mudam, né? De custos, né? Então assim... para fazer a mudança naquela época. Nós não tínhamos recursos. Não, foi... Para sair da garagem para o salão. Tinha que dar um jeito. Tinha que dar um jeito. Fora equipamento, porque assim, você vai para um salão maior, você tem que investir em equipamento, mais elevador. Exato. Sim. Cara, e como foi isso? E associado ainda, como eu te falei, eu saí da indústria para ganhar aí, eu falei 20% mais ou menos. Ele saiu para ganhar 70% menos. Caraca, cara. 70%. Você entendeu? É a famosa loucura, né? A loucura porque você tem uma visão a longo prazo. Quem tá de fora e chama de louco é aquela visão míope, não tá enxergando o que você enxergava, né? O empregador dele na época já tinha dobrado o salário dele. Tipo assim, não adiantava dobrar, porque não era salário. Não era mais sair por um sonho e não tinha... Era para ter saído um ano antes. Caraca, entendeu? Cara. Só que aí, lógico, que o valor financeiro também pesa, né? Pra caramba. Eu fui conversar na época na empresa, tem um bom relacionamento até hoje, são clientes nossos. Que legal, eu gosto muito deles. Que legal. Eu falei, cara, eu preciso sair e tal. Ele falou assim, não, eu dobro o salário. Dobrou. Aí fica acho mais um ano, né? Um ano.
Ficamos mais um ano prorrogando, mas chegou um momento que não dava. Não foi por dinheiro. Né? Caramba. Não foi. Mas, que eu falei, não me arrependo de nada, cara. Não me Faria arrependo. tudo de novo. Faria. Mas Faria de novo, o que eu falo hoje, pela experiência que nós temos hoje, se eu tivesse a experiência que eu tenho, a cabeça que eu tenho, eu não sei se eu teria coragem. Então, Assim, tem certas coisas que a gente tem que fazer jovem. exatamente, E interessante, se for cara. antes dos filhos, é melhor ainda. Ó, que interessante. Mas se não for, o também... que você falou é super interessante, porque assim, a partir do momento que você começa a se aprofundar e ganhar experiência, ao mesmo tempo, aquela coragem que você tinha por, de repente, ter ignorância de alguns pontos, talvez você não teria. Por Ela vai isso sumindo. que, galera, tudo é bíblico isso, né? Há um tempo determinado para todas as coisas, cara, não é? Assim Porque- como tem a semeadura e a colheita, que é bíblico também. Sim, Então tá tudo atrelado, sim, né? cara. Tudo atrelado. No momento, uma coisa que eu... toda vez que eu ouço essa frase, eu lembro desse momento, né? O Schwarzenegger que fala, né? Que não tem o plano B. O plano B que ferra, né, cara? E nós O não plano tínhamos B é o o A plano dar B. certo. Não tinha o O plano plano B é Exato. o A dar Não certo. tinha plano B. Pô, eu tinha saído do emprego, ela tinha saído do emprego. Cara. Cara, que plano B que tinha? E outra, tirando o fato que o Enzão tava pra chegar. eu tava Tava no bebê grávida. já, né? Porque Tinha acabado de fala uma nascer. coisa pra mim, como que vocês foram pegar o crédito no banco pra poder investir nos equipamentos pra nova oficina ou Não. não? Ou vocês lá foram fizeram caixa? Como que foi isso? O início Lembra? foi crédito pessoal, porque o nosso ex-sócio entrou com um valor, nós entramos com outro. Então tinha um o pai do caixinha ali. William, na época, ele não tinha Que o sumiu valor. rápido. Ele entrou com a carteira de clientes dele. Então, ele entrou com as ferramentas e a carteira de clientes. Legal. Quando esse sócio saiu, porque ele tinha outros interesses que não estava dando certo, nós compramos a parte dele, nós financiamos, acho que em 24 meses, 30 meses, não acho que lembro 24, acho que exatamente, foi. 24 meses. Então, nós fomos para esse salão já com uma dívida para pagar o sócio, né? E Entendi. com um custo, né? Assim, você tem um custo para financiar aquilo. Ou seja, já chegou tendo que bater uma meta alta pra poder bancar o custo e isso o aí. E endividamento com um ali. fluxo de caixa muito justo. Muito justo. Ô, Karina, explica pra galera o fluxo de caixa. Rapidamente pra galera aí, porque vai que tem alguém assistindo aí, fluxo de O caixa. fluxo de caixa, ele é aquela dinâmica de entradas e saídas de dinheiro da empresa, do recurso, todo o recurso da empresa. Então, é pagar os fornecedores e entrar os recebimentos das vendas. Então, ele tem que casar. Então, eu Sim. tenho entradas entrando e tenho saídas. Ele tem que estar junto. Quando você não tem um fluxo de caixa, a empresa ela tem que ficar recorrendo ao capital de giro do banco. E aí ele fica pagando uns juros muito altos. Então, é o custo do dinheiro. O banco é o pior agiota. É o Eu já pior falei aqui em outros agiota. programas aqui que, com todo respeito aos bancos, cara, mas, porra, puta juros, né? E É assim, altíssimo. no Sim. nosso setor, não só no nosso setor, mas eu posso falar com certeza que o nosso setor, ele é um setor que ele é muito mal orientado. Então, os donos de oficina costumam vende hoje, amanhã já está caindo na conta, aquela antecipação. Eles não têm carteira de clientes, eles não têm um a receber construído. Só que eles ficam alavancados. Por quê? Porque entrou na conta hoje, a venda de hoje cai amanhã. Só que o dinheiro que entrou amanhã, ele não quitou o fornecedor que ele comprou a peça. Entendeu? Sim. Ele está lá no prazo. Se ele vai pagar em 30, 60 e 90, o fornecedor está lá. Só que o dinheiro entrou hoje. Então, ele fica muito descoberto. Então, quando a gente fala em ter um fluxo de caixa saudável, É seria... você respeitar o a receber. Se você recebe em 3, Legal. vendeu em 3, vendeu em 6, vendeu em 12, respeita esse fluxo. O velho da Havan, ele fala uma coisa, eu amo as Salve, velho da reflexões Havan. dele. Ele fala que toda empresa tem que ter. Ou ele tem que ter caixa, ou ele tem que ter estoque, ou ele tem que ter contas a receber. Porque na hora que a coisa aperta, tipo a pandemia, ele tinha estoque, se ele precisasse liquidar aquilo para fazer dinheiro, ele tinha. Se ele tem o caixa, está tranquilo. E se ele tem um contas a receber, aí sim ele pode antecipar no momento de emergência. Agora, a empresa não tem contas a receber, porque ele já recebe à vista, ele não tem caixa, porque não formou esse caixa, e não tem o estoque. Na nossa área, o estoque não é inteligente. Antes era, É um né? estoque de O que a galera segurança. fazia Já foi, né? Já antes, foi. né? Hoje, com é a um evolução estoque. das autopeças, elas É, entregam a muito logística, rápido, né? é um O estoque estoque de acaba sendo segurança. autopeças, né?
Um estoque de segurança. Sim. Óleo, As filtro, coisinhas algumas coisas que... Sabe que vai sair todo dia, né? É o de uso imediato, né? Sim. Mas se não, você se planeja com o estoque de autopeças. Sim. Então, a gente construiu esse a receber orgânico. O nosso a receber, a gente tem um a receber de 12 meses. Legal. Então, aí você projeta isso no seu fluxo. Você tem todas as despesas do mês, fornecedores, as entradas. Eu consigo ver ali, eu e o William, em que momento eu estou com sobra de caixa, sobrou caixa, vai para a tesouraria. Então, você investe no CDB, em algum produto ali para rentabilizar. Ou então, ele vai comprar um equipamento. Eu vou comprar, à vista tem, 10%. Legal. Paga à vista e a gente respeita esse caixa, entende? Sim. E você consegue olhar na hora de fazer uma mudança de prédio, se você vai ter dinheiro para pagar. Quando a gente mudou desse salão 2 para o 3, o William falou assim, será que compensa a gente financiar no banco? Eu falei, não, a gente tem recurso para isso. Legal. Se precisar, a gente antecipa alguma coisa. Legal. E foi uma mudança do prédio 2 para o 3, financeiramente falando, deu mais de 100 mil reais o custo dessa mudança. Quando você fala que antecipa, é porque vende muito no parcelado pra galera? Seria isso? porque Aí, antecipa o né? cartão. Porque a sua Entendi. área não tem, né? No seu eu business não trabalho tem isso. com maquininha, então Mas o meu é boleto no ali nosso, mesmo. sim. A gente financia o cliente em 6 vezes, alguns em 12. O meu fornecedor me financia em 3. É 30, 60 e 90. Mas nós financiamos ele em 6 ou em 12. Legal. Para a gente conseguir financiar isso, a gente tem que ter caixa. Vocês cobram juros? Não. Olha só, galera, Moraçu de Centro Automotiva em até 12 vezes. Eu pergunto porque hoje tá uma moda. Não, eu parcelo, mas eu vou cobrar os juros da maquininha. Isso Cara, você vai aí- ver os juros da maquininha, porra, E sem tá uns falar jurinhos que... razoáveis aí, Então, né, mas cara? isso tem que ser já considerado na informação de E preço, né? estrategicamente, eu acho isso um tiro no pé. É, Quando eu vou num lugar, falo assim, eu não "Ai, pago juros também, não. em 4 vezes tem juros, nossa, eu acho Eu que isso pesquiso um outro com a mesma qualidade, aí se eu não achar, beleza, né? Eu tento pagar o preço Sim. ali do que eu tô querendo. Mas eu também pesquiso muito, cara. Então. Eu vejo que é uma falta de gestão estratégica a galera não pensar nisso. Ah, mas eu vou ter que ficar financiando o cliente. Cara, isso é um diferencial. então, mas por que existe a formação de preço? Exatamente. Entendeu? Então, as pessoas pecam já na formação de preço. Erra no formato. Aí o cliente Entendi, fala assim, cara. olha, eu quero pagar à vista. Aí você consegue pensar em algum desconto. Entendi. Mas no a prazo já tá ali, entendeu? Falando nisso, William, os principais pilares de um centro automotivo, cara, os 3 principais pilares. Um eu já vi que é a gestão administrativa, os outros 2. Ó, Bruno, eu acho que a parte técnica não pode ficar de fora, sem dúvida nenhuma. A gente pode falar que a parte técnica é o coração da oficina? Não, cara, eu acho que vendas, né? Ah, é? Eu acho que é a parte de venda, né? Legal. Porque se você primeiro não vender, Não tem carro pra arrumar. não tem, a parte técnica não vai fazer nada. Entendi. Então nasce na venda, nasce no atendimento. Aí, galera. Galera da reparação automotiva que tá assistindo, olha só esse insight, cara. Então eu Muitos interpreto. mecânicos acham que é a parte técnica, Não, viu? porque você pode fazer um excelente serviço. Se você não mostrar, que é o que a gente continua fazendo com o Abrão, se você não mostrar, muitas vezes é intangível. Entendeu? Sim. Quanto receber carro na oficina, que às vezes você fala, meu Deus do céu, vai desmanchar. E pro dono do carro, pra ele tá tudo bem. Então você pode fazer o melhor serviço do mundo ali, pra ele, cara. Tem cliente que nem percebe. Então a parte técnica é um dos pilares. Eu acho que não é o mais importante. Não. Legal. Eu acho que cara. trabalha uma muito- visão É diferente, viu? importante, Eu acho que Legal. trabalha A junto. venda- Por exemplo, o atendimento e a venda, vamos falar assim, então, diretamente ligados, né, um ao outro. Depois a parte técnica, sem dúvida, tem a mesma importância. Né? Mas, repetindo de novo, para mim não é o mais importante. Trabalham juntos. E depois a parte administrativa, né? Que engloba aí a parte financeira, né? O contábil, fiscal. tudo isso daí. Legal, Então, esses cara. 3, embora o nosso dia a dia seja a mecânica, mas eu, sinceramente, eu enxergo isso como em qualquer empresa. Sim. A oficina é uma empresa, né? É uma Sim. judiação que Não, muitos não lógico. enxergam dessa forma. Ainda, né? Não cara? enxergam dessa forma. É um absurdo. Hoje em dia, né? Pleno E- 2025, você acha qualquer Mas é uma negócio é uma empresa. empresa que E você desses ganha pilares, ali, né, cara? E na minha visão, não tem um mais importante. Faz parte da engrenagem. Todos são importantes. Sim. Cada um tem o seu peso ali. Mas, por exemplo,
Ele, o William, o Felipe ali tá naquela pegada da venda, do atendimento, dando o melhor deles ali para o cliente, fazendo a carroça, né, virar. Aí o pessoal da parte técnica está ali executando com excelência o trabalho deles. Se o negócio sobe para a gente lá em cima e não está bacana, a gente não está desenvolvendo um trabalho bem feito, vai resolver nada. Então, a gente tem que entender se aquele processo da venda foi eficiente. Sim. Se o que foi feito ali no preço que foi cobrado do cliente, ele foi suficiente para cobrir tudo o que precisou, inclusive os custos da empresa, né? Sim. E quando alguma coisa não está indo do jeito que tem que ser, a gente conversa, faz uma reunião, alinha a política, as políticas, quais são as políticas de recebimento, como elas são, a política ali dentro de organização do pátio, da venda. Então, não tem como, esses 3 pilares, eles fazem parte do tripé. Venda, gestão administrativa, né, E o contábil, pátio e a parte técnica. São os 3 principais pilares. Sim. É claro que dentro de cada um a gente consegue ramificar muito aí, né? Sim. Sim, É claro. evidente. Vai ter as subpastas ali, né, de cada um. Se a gente for resumir e aplicar em qualquer empresa, eu acredito, vai resumir nesses 3. Vocês acham que a formação, que vocês são publicitários também, né? Além de ter todo o know-how aí do setor, mas são publicitários por formação. Isso daí acabou influenciando, impactando nessa visão de que vendas é importante, atendimento, experiência do cliente? Eu acho que sim, né, cara? Sim. Com certeza. Eu nunca Com esqueço certeza. na aula de publicidade, falava assim, quem não é visto não é lembrado. Então, a gente precisa ser visto. Que legal, cara. E é verdade, a gente tem que ser visto. Por isso que a gente tem a parceria com a Abrão, né, e faz todo um trabalho de marketing. Também tem a Growth junto com a gente. Então, Legal. quem não é visto não é lembrado. Tem que ser visto. E o trabalho de vendas. Antigamente eu achava que a vendas, o que você é vendedor? Ixi, não, gente, vendas é uma essencial, coisa. né? Vendas muda o jogo. Então tem que Legal, ter. cara. Se não tiver venda, não tem mais nada. Não tem. E eu vejo, cara, oficinas hoje, como a gente está atendendo o Brasil todo, eu vejo oficinas aí que não tem uma estratégia de atendimento no WhatsApp, por exemplo. Né? Tá ali, cada hora atende de um jeito, não tem um padrão, não tem um tempo de atendimento. Não sei se a galera sabe, cara. 5 minutos que a pessoa manda uma mensagem, você não respondeu ela já tá começando a se frustrar, tá tudo muito rápido. Então, se você atende por esse canal WhatsApp, você precisa ter alguém ali específico. O direct das suas redes sociais, o comentário de um post, tem alguém monitorando isso? Sim. Né? Ou o seu Google, né, onde as pessoas hoje usam como um fator de indicação nas avaliações, né? Hoje, cara, você pega, por exemplo, eu particularmente acredito que vocês também, qualquer lugar novo que eu vou comprar um produto, eu vou lá no Google, vou dar uma olhadinha nas avaliações, né? Então isso é essencial. Uma coisa que você falou, Karina, é que todos os pilares são importantes, é uma filosofia Disney, inclusive, né? Vocês estiveram lá falando disso já, né? O Walt Disney, ele criou lá 7 lições, né, que tem que seguir. Uma das lições é todos são importantes. E uma que vocês também seguem, que eu gosto muito da estrutura de vocês, desse terceiro salão, já entrando nessa questão, que aí evoluiu, foi para quantos metros? De 400 foi para... Tá com 1.000, contando a parte do estacionamento. Se contar o estacionamento, deve dar uns 1.300 por aí. 1.300 metros, né, cara? E vocês também usaram uma outra lição, que é muito legal. Quem não leu, galera, lê esse livro, é Nos Bastidores da Disney. Um livro antigo, mas, cara, que dá para extrair tanta lição em termos de experiência do cliente. A Disney é muito conhecida, né, por ser essa fábrica de sonhos. Inclusive, eles precisam disso, né? Eles vendem essa questão lúdica. Mas uma das lições, todos são importantes, que é o que a Karina falou, e tudo é importante. Não só todos, pessoas, tudo, estrutura. Sim. Inclusive, eles têm lá uma tinta que, antes de abrir o parque, em alguns brinquedos eles pintam, que é uma tinta de super secagem rápida lá, que dá tempo de secar e parece que está sempre novo. Cara, assim, é uma viagem. Aí você consegue ver, não sei se isso conta no livro, não sei se eles fazem isso até hoje, mas em algum momento fizeram. É uma baita preocupação com a experiência do cliente. A que ponto chega, né? Ao detalhe. Exatamente. E eu gostei que vocês criaram toda uma estrutura lá voltado para um público. Eu queria que você falasse agora um pouquinho do público, né? Que vocês atendem, como que foi essa mudança também, que vocês mudaram um pouquinho o rumo de atender um público de carros que estão saindo de concessionária, e para isso a própria estrutura que vocês montaram
foi preparada para isso, né? A decoração, parece uma concessionária lá, né? Vamos assim dizer. O cara que tá acostumado com a concessionária, ele sai, entra na sua oficina, pô, é bonita do mesmo jeito ali, com toda a estrutura, né? Sim. Um dos objetivos era esse, né? Não gerar, como posso dizer, não é um espanto, mas um sentimento de pô, eu ia na concessionária, era assim, tô vindo numa oficina independente agora cair. Entendi. Então, um dos objetivos era, pelo menos, manter. Estratégico, né? Exatamente, né? Manter o mesmo nível, vamos dizer assim, né? Por isso que tem aquela sala do café, né? Que é onde às vezes o pessoal fica esperando, Que né? também é a sala que faz os pagamentos, recebimentos, que foi Recebimento, ideia da isso. Abrão. Legal. Foi a sugestão da Abrão. Legal. Em vez de ir naquela salinha fria, gelada, Sim. com aquela pessoa do financeiro, que geralmente a galera do financeiro é mais séria, né, velho? Aqui ficava aquele silêncio constrangedor, né? Aí a gente deu a ideia de falar, pô, atende a galera lá foi naquela sala onde tá super tudo legal. decorado. Pô, Isso. é uma salinha, galera, que o William, ele é meio professor Pardal, né? A gente não contou isso aqui. Ele é meio inventor. Ele cria lá uns móveis utilizando as peças do carro e tal, que é bem legal. E ele fez a recepção, né, Karina? Pensando nesses detalhes. Então é bem legal. Né? Temática. Então a galera fica mais à vontade, fica um negócio mais descontraído. Não fica aquela, tipo, salinha da diretoria ali, aquela coisa chata, né? Sim. Porque, querendo ou não, cara, o brasileiro ainda não se programa pra gastar com o carro. Tá mudando isso também, mas assim, ele odeia gastar com o carro. É igual ir na farmácia, não é? Tipo assim, porra, tô tendo que gastar com o meu carro, cara. Porque, trocar o óleo, então, pô, chato. É diferente, né? Quando ele vai gastar no carro, colocando um som, por exemplo. Exatamente. O cara ele tá usando. É isso. Mais uma vez, daí surgiu a ideia das fotos. Pra meio que tangibilizar isso. Porra, também existe, né, o que eu tô fazendo, Exato, né? porque ele gasta no som, beleza, ele tá feliz. Ah, eu vou pôr um jogo de roda. Ele tá vendo, ele tá feliz. Agora na mecânica, não. Às vezes, quando muito, a sensação que ele tem é o seguinte, pô, o carro veio de guincho, saiu andando, beleza, tá legal. Mas quantas vezes o carro entrou andando, saiu andando? Ele não consegue, não é perceptível. Ele gasta lá um valor expressivo, na cabeça dele o carro entrou, saiu do mesmo jeito. Sim. Né? Então, até por isso surgiu novamente a ideia das fotos, né? Sim, legal. E voltando um pouquinho, desde quando a Abrão deu a sugestão de receber o cliente no ato da entrega na salinha, foi bem aceita, né? Que legal. Então a ordem de serviço foi grampeada, já certinho, numa mesinha, só esperando, né, o cliente lá e a gente faz a entrega lá. E traz uma liberdade também para a própria galera do financeiro que trabalha, que é o Felipe hoje, que fica lá na linha de frente também, né? O comercial. Cuidando ali também da parte orçamento, de nota, né? orçamento, que ele não se preocupa, pô, minha mesa tá bagunçada e tal. Não, porque ali é o ambiente de trabalho dele, não para receber de repente, que é o que muita gente faz, né? Às vezes a oficina é linda e o cara vai nessa linha do financeiro, tá aquela bagunça, porque às vezes é o volume do dia ali, né? Não tem muito o que fazer. É consequência do dia a dia, né? Fica a ideia aí, galera. Minha sala e da Sofia é super organizada. Ah, legal. 5S. Lá é diferente. Lá legal, cara. Top. É diferente. Viu? E aí essa questão que a gente tava falando de filtrar o público e tal, que foi que vocês inovaram também, saíram na frente na questão de atender híbridos e elétricos, né? Sim. Né? Porque eu lembro que, cara, poucas oficinas ou nenhuma tava fazendo, inclusive vocês chegaram até a fazer alguns treinamentos na época para outras oficinas, né, cara? Isso aí, já no terceiro salão, que é o que nós, né, onde nós estamos até o momento, foi um momento que nós trabalhamos junto com os dois profissionais. Depois acabei perdendo contato, o outro, que é o Ricardo, da Ulti Garage, tem muito contato até hoje, né? E aí atendemos alguns carros elétricos no início, fizemos bastante serviço também para a GWM, direto para a montadora, para a fábrica, cara, tanto legal. no aval, né, nas duas versões, no híbrido plug-in, no híbrido regenerativo, no Hora, que é o 100% elétrico, né? Então fizemos bastante serviço para eles. Atendemos também vários outros carros do cliente final, né? Mas assim, sem entrar muito no assunto, né? Eu ainda, opinião particular minha, não é profissional, é opinião pessoal. Sim. Eu tenho, de verdade, Bruno, o pé um pouquinho atrás, cara, com eletrificação aí no nosso setor. Ah, é? Cara? Tem. Em que sentido você fala? Eu não sei se vai, eu acho que tá se criando uma bolha
em torno aí do carro elétrico híbrido, né? O híbrido, acho que vai O BYD tá vindo tá pra saindo ficar. tudo elétrico, esses mais novos. Não, mas tem o híbrido também. híbrido. Tem bastante híbrido, né? Então, o híbrido acho que vem para ficar, tá? O elétrico, pelo menos na nossa realidade aqui, eu não... Você acredita que não vai firmar, Não, no cara? momento, se continuar do jeito que tá, com essa autonomia de bateria, com essa rede de recarga que nós temos, né? Ou seja, com a nossa realidade e com o que é o carro elétrico hoje, eu acho que não... Mas você acha que não evolui em termos de infraestrutura? Pode ser que evolua o carro, a autonomia da bateria. A rede nossa de recarga, eu não vejo como evoluir assim a curto prazo, Entendi. entendeu? Talvez na nossa Interessante, região cara. aqui, talvez na nossa região sim. Você vai encontrar um monte de carregador. Mas poucos, saiu do são estado de São Paulo, pouquíssimos, né? exato. E saiu do estado de São Paulo, Mas será e que é aí? porque não tá no primeiro degrau do negócio? Pode ser. Mas aí é que tá. Você não Por isso acredita eu te que vai não. evoluir? Se tiver evolução, beleza. Eu acho que não vai ter. Caraca. Aí acho o que não. híbrido já dá certo, Né? porque Essa é a quarta O tentativa, híbrido pra né? galera. Explica pra galera o híbrido. O híbrido continua abastecendo gasolina ou etanol, né? E ele tem também o motor elétrico. Sim, Esse é o híbrido. ficou claro, Né? né, galera? Dentro do híbrido temos o regenerativo e o plug-in. Plug-in é aquele que você recarrega na tomada. Entendeu? E o elétrico não. O elétrico é 100% elétrico, né? Depende de recarregar ele para o carro estar em movimento. Não tem que comparar num posto e colocar um combustível. Entendeu? Sim. Essa é a quarta tentativa da indústria já, de eletrificar o automóvel. As outras 3 morreram. Entendeu? Caraca. Então, o meu receio é que dessa vez, assim como aconteceu das outras 3 vezes, ele acabe. Caramba, cara. Entendeu? Mas, desculpa interromper, mas de qualquer maneira, nós atendemos sim. Né? Sim. Colocamos que bastante eu carro elétrico híbrido para dentro Inclusive da essa fábrica, como que é o nome? A GWM. A GWM. Ela deu todo treinamento, suporte ali pra vocês, não atenderem eles direto, né? Ou não, você então, foi teve- na raça ali, Não, como foi? não. Na verdade, foram eles que nos acharam, eles contataram. Né? Até Legal. hoje eu não sei como, porque não contaram, né? E aí só... Da onde eles são, ele? Eles são de Iracemápolis, são onde era a Iracemápolis. fábrica da Mercedes. Ah, Eles ok. compraram Sim, a sim. unidade, a planta da Mercedes, né? Legal. Então, nas primeiras vezes, a gente fala brincando, parecia uma excursão de chinês na oficina, né? Tinha muito mais chinês do que carro. Mas porque eles queriam ver se tinha luva, se tinha equipamento, se tinha monte Você de tinha que coisa, ter né? os procedimentos. Se tinha luva isolada, se tinha o Legal, cordão de cara. isolamento ali do elevador, né? Porra, e já tava nessa estrutura nova, né? Já, Como que faz a já. diferença você ter uma estrutura adequada, Então, né, e cara? como nós tínhamos isso tudo, então beleza, deu certo de prestar muito serviço para eles, né? Em uma das ocasiões que nós trocamos a bateria de um aval, foi um caminhão MUC descarregar a bateria nova lá na oficina. Caraca. Por conta de documentação, de transporte de bateria, tudo isso, né? Além do peso, óbvio, né? Caramba, Então, assim, cara. atendemos bastante... um número razoável aí de carros, né? Elétrico e híbrido, assim. Entrando nessa questão aí, ó, a gente tem hoje uma frota de 60 milhões, eu levantei aqui, 60 milhões de carros, mais ou menos, rodando no Brasil, 25 milhões, mais ou menos, de motos, uma média aí de 9 milhões de caminhões, né? E segundo a pesquisa na web, né, que eu pesquisei em alguns lugares, eles repetiram, fizeram o coro, né? Mas a gente tem que confirmar essa informação com quem está na ponta. Que o tempo médio de envelhecimento da frota de veículos no Brasil é mais ou menos 10 anos. É isso que a gente vê na prática? Assim, vocês veem isso na prática? É mais ou menos 10 anos que a galera fica com o carro, ou carros de 10 anos aí para trás, ou não, cara? Na prática tem de tudo, né? Ó, Bruno, vou Pra onde falar- estão indo os carros mais velhos, então, né? Então, Virando isso que eu ia falar com clássicos, você. né? Aqui na nossa região, É. não vou nem falar só da oficina, vamos falar Isso. da região aqui. Do mercado em si. Eu acho que aqui na nossa região tá coerente essa informação. Tá coerente? viu? Tá. Eu acho que tá. Legal, cara. Tá Interessante. dentro, sim. Não sei hoje, né, mas até pouco tempo atrás, inclusive, a Americana tinha mais carro do que habitantes, né? Sim. Então não sei como que tá isso hoje. Eu não levantei aqui da região, eu levantei De um modo geral, de um modo nacional, geral, né? Como a gente Então. vai mandar isso aqui para bastante gente do Mas até pouco tempo Brasil. atrás, a Americana tinha mais carro do que habitante. Nossa Senhora. Deixa eu te perguntar, essa informação, carros aí com 10 anos mais ou menos de uso, o quanto que isso impacta na oficina? É positivo ou é negativo? Não, Bruno, Ou não tem Não, um impacto, depende. porque tem a preventiva e tal? Eu tem a digo assim, preventiva, tem- os carros teoricamente mais velhos não seriam aqueles que dariam mais grana ali
o mais velho que eu falo de uso, vai, Sim, 20, por 15 conta anos. da revisão, né? Da revisão ou dos problemas que aparecem com depreciação de peça, do próprio veículo em si. Ó, me corrija se eu estiver respondendo alguma outra coisa, que não seja pergunta, mas sim, depende muito do cuidado que esse carro teve. Do valor, e não do preço, do valor que esse carro tem para o dono, né? Entendi. Depende do tipo de carro. Pô, sei lá, de repente estamos falando de um carro popular da época, né, que não tem valor sentimental nenhum para a pessoa, não tem um valor comercial alto, o cara não vai gastar muita grana com esse carro, nem na oficina, nem em lugar nenhum, Entendi. né? Mas de repente é um carro que tem um valor sentimental. Às vezes o carro em si não tá nem tão bonito, mas ele tem um valor sentimental. Inclusive, vocês atendem clássicos lá, né? Sim, bastante. Colecionadores, inclusive, da região, né? Também. Né? Da região e de fora também, porque vem nego de fora, né? Tem. Também, né, cara? Então que legal. depende muito daquele carro com aquele dono. Mas assim, Entendeu? Entendi. de um modo geral, desculpa te interromper um pouquinho, o carro popular, ele vai trazer menos rentável pra gente. Então, são carros clássicos que trazem uma rentabilidade melhor, os prêmios. Né? Se a gente for olhar pelo lado de retorno, pelo lado financeiro, né? O carro, quanto mais popular, maior volume que você vai ter que fazer na oficina para ter o valor X. Né? O carro de maior valor, é claro que você atende menos, o valor agregado na manutenção é maior, a responsabilidade é maior, tudo maior. Né? Entendi. Então, de novo, o fato dos 10 anos, eu acho que não impacta tanto. Às vezes é mais rentável para a oficina mexer num carro premium de 10 anos do que num carro popular de 4. Né? Entendi. Entendeu? Porque eu tô falando, depende muito depende demais. Não tem como não ter dá um para se padrão. basear só pelos 10 eu anos. entendo Não que dá. é o nicho. Qual é o nicho você quer focar, né? Então, que no nosso caso, nós escolhemos o clássico. Os clientes, do modo geral. Mas os premiums acabam trazendo esse retorno maior. Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vocês, né, como marido e mulher e sócios, já houve um impasse assim que marcou a gestão de vocês assim? Vocês lembram de alguma coisa assim que um discordou do outro, ele levou para casa isso, ou vocês conseguem separar muito bem isso, cara? A ponto de marcar, eu sinceramente eu acho que não, Teve né? um impasse, Ixi, eu a não mulher posso citar nomes, eu falei para ele ontem. Mas A mulher sempre Foi O William de boa, agora a Karina já... na Deixa eu pegar na minha listinha. na transição de sociedade, que eu falei assim, olha, pessoa tal, não quero no quadro societário. Então, assim, a gente vai mudar, mas... Então, a pessoa tal veio, mas não veio no quadro como Pelo sócio. William Não, ficava, mas por você foi lá e bateu o pé. Não, então, mas tá vendo? Foi uma coisa que marcou, mas não a ponto de ter Não. um impasse, É, entendeu? sim. Não chegou nesse ponto. tanto que Eu assim, lembrei do então que é ela uma comentou gestão óbvio. de boa entre foi vocês. tranquilo. de algo assim muito pontual que não teve problema. Não. Legal. Mas teve assim algumas coisas, assim, ou então ele, assim eu não quero, eu quero assim. Mas aí a gente se entende muito bem. Que legal. A Karina veio depois, né? Foi. Não. Ou ela já... Não, já eu vim eu fui antes. depois. Eu vim antes, porque fui o último aí. ele... Caramba, velho. Quando a gente foi... Eu achava que era o contrário. Não, ele, em 2013, ele saiu do trabalho dele para vir para a oficina, mas ele ficou orientando a mim e ao Felipe à distância. Porque eu não tinha visão de pátio nenhuma, né, assim, dessa parte de processos da oficina. E o Felipe também não tinha. Aí o Felipe estava mais naquela parte comercial, atendimento ao cliente, e eu nos bastidores ali do contábil fiscal. E ele, lá do trabalho dele, dando as orientações. Isso foi em setembro de 2011. Ele foi para a empresa em fevereiro de 13. Então, ele ficou... Abril de 13. Ele ficou esse período dando essa consultoria, assessoria para a gente à distância, sabe? Legal, Então, ele veio depois. Pô, que legal. Eu falo porque eu até perguntei, né? Eu comecei primeiro o negócio da Abrão, como vocês sabem, e depois a Dani, que é minha esposa, ela veio depois. Um beijo, viu, amor? Tamo junto, viu? Vou falar bem de você agora, hein? Cara, como eu cresci quando eu trouxe ela. Claro que é impossível, às vezes acontece um dia ou outro de algum assunto, a gente leva ali depois das 18 horas, mas ela, muito mais do que eu, ela consegue desligar e
virar a esposa, a mãe do Dudu. Filho, um beijão também. Sei que você vai assistir depois, viu? E aí isso ajuda muito, cara. E eu evoluí pra caramba, cara, em termos de pedir a opinião dela para determinados assuntos que eu ia tomar a decisão, mas queria ouvir a opinião dela. Eu sou muito de escutar a opinião. Eu acho que é imprescindível, né? Apesar de eu ter uma personalidade forte, e às vezes eu vou bater o pé na minha... Mas eu escuto muito. A mulher ajuda muito, né? Naquela viagem Demais, né? pro Monreal, nosso bate-papo teve isso, né? Teve. Essa viagem rendeu muito, né? Caramba, cara, é verdade, né, cara? Putz. E assim, você também percebe, assim, William, que esse casamento nos negócios também te ajuda no dia a dia? Ajudou a evoluir? Ajudou e continua ajudando, né? Sim. Algumas coisas, a gente, assim, de forma natural, a gente procura até evitar de falar muita coisa, né, cara? Da oficina, depois casa, a partir do momento tá em casa. Sim. Né? Não, mas eu E digo ao contrário durante também, o horário falar coisa de comercial. casa na oficina. Só Ah, assim, quando legal. é necessário, tal, lógico, né? Mas, sem dúvida, teve essa evolução. Não tem Legal, como, é inevitável. Quando tem esse bom relacionamento, O objetivo é o mesmo, o objetivo né? é o mesmo, não tem nada pra Sim. esconder. Não tem competição. Cara, não, E, Sim. e no nosso Né? caso, é porque desempenhamos funções diferentes, né? Então, assim, eu tenho meu espaço e toda a minha rotina ali. E ele tem a dele. Eu não me envolvo no dele. Eu vejo algumas oficinas em que a esposa... Para começar, o William conheceu uma pessoa e falou assim, a esposa não é profissão, filho não é profissão e não é mesmo. Então, a esposa, Legal. ela Bem tem definido, que ter né? competência. Ela tem que desenvolver isso daí ali dentro. Então, ali dentro, eu não sou esposa do William, ele não é meu marido, eu sou sócia dele. Legal. E a gente tem que olhar para a empresa como um filho. Esse filho tem que crescer, tem que se desenvolver e ele tem que dar frutos, né? Sim. Uma árvore. Então, a gente não... Lá, nós não somos marido e mulher, somos sócios. Então, ele, apesar da gente conversar muito e tudo ter a interação, eu resolvo muita coisa ali. E coisas que são comum, que vai impactar dentro da empresa de uma forma muito relevante, é lógico que vai ter o aval dos dois, né? Mas, Legal. assim, na minha área, que é cuidar da contabilidade, do fiscal, cuidar ali dos assuntos administrativos, sou eu que resolvo e a Sofia, que é a minha assistente. De modo que o que o William tem que resolver ali na parte de vendas e no pátio, é ele com o time dele. Eu não vou me envolver ali. Legal. E isso dá muito certo. Cara, né? quantas lições, galera, ó. A gente sempre passa algumas lições, né? Com o tema nosso, que é a importância da gestão estratégica na prestação de serviço. Então a gente viu aqui formação de carteira, que foi um trabalho de formiguinha, né? De ir conquistando esse cliente. Estrategicamente, eles tangibilizaram o que eles fizeram através das fotos e tal, para gerar credibilidade. Então, isso foi uma estratégia inovadora no setor. Isso é extremamente importante. E é legal que essa estratégia nasceu de uma dor, de uma necessidade de fazer diferente, porque estava começando e eles não tinham uma embalagem que era a estrutura. A importância também, e aí já mais uma parte da gestão estratégica, que é o seu ponto. Se você lida com o varejo, aonde que você está localizado, como que está essa estrutura, essa embalagem que você recebe as pessoas aí dentro do teu negócio, né? Um outro detalhe, que a importância da gestão estratégica. Olha quantas coisas que a gente foi batendo um papo aqui, mas é que às vezes passa batido pela galera. Gostei dessa frase, respeitar o recebimento, cara. Por que empresas quebram no Brasil? Não tem E política. a gente está com a taxa lá ainda é aquela taxa de 85%, as empresas não passam de 5 anos em novas empresas que são criadas. Porque não respeitam o recebimento, que é você ter um fluxo de caixa saudável, Sim. né? Outro detalhe, eles entenderam que o coração do negócio deles era a venda, era o atendimento. Cara, a partir do momento que vocês entendem isso é uma inovação na gestão estratégica, porque hoje a gente tem calheiro, pedreiro, marceneiro, uma série de prestadores de serviços que não entende que a venda e a experiência de atendimento do cliente, tatuadores,
tá? E arquitetos, engenheiros. Porque eles. É extremamente importante, é o coração do negócio. Porque essa galera tá focado no core business. Só que o core business, que é a sua atividade fim, no caso da oficina é a mecânica, é a manutenção, só que todo o core business é de venda. Legal. Então, cara. assim, interessante. A venda é o que vai fazer, é o motor propulsor, né? Top. Sem venda não tem empresa. Ó, top demais. E essa visão de se preocupar com o atendimento, com a venda. E aí, cara, quando a gente está falando de venda, pô, vocês também foram atrás dos clientes, vocês não ficaram esperando na oficina, né? Vocês fizeram parcerias, vocês fizeram um trabalho de marketing muito forte. Sim. Se a gente for aprofundar, vai dar mais de 2 horas de bate-papo. Mas isso está dentro da gestão estratégica, galera. Bruno, pode falar, cara. Pegando um gancho aí dessa parte de vendas, na transição do prédio 2 para o 3, eu me lembro que eu e o William, a gente sempre tem uma formiguinha. Aqui já tá pequeno, isso lá em 2020. No prédio 3? No prédio 2 para o 3. No 2 No pro 3. auge da Achei que vocês já estavam pensando no prédio 4. No auge da pandemia. Pandemia. Por que não, né? É tudo parado. As pessoas com aquele medo. O Dória com aquela história que não ia poder abrir. Ficou uma semana fechado até que virou essencial. Isso foi em abril. Quando foi ali em junho, eu e ele falamos assim, caramba, né? Precisava aproveitar esse momento e achar outro salão. Agora vai ter muito salão vazio. Quer dizer, na hora do risco, vamos lá, atrás de risco. Aí a gente começou a procurar, nós achamos onde é o salão 3 hoje. Um puta ponto legal. Pegamos a chave, o William falou assim, nossa, mas a gente só vai trocar 6 por meia dúzia na questão de tamanho. Mas na questão de ponto, aqui é ótimo. Sim. Vamos ver. Pegou a chave e falou assim, se fizer uma reforma, uma mexida, dá certo. Aí a gente pegou, nós mudamos. Parece brincadeira. Mas de sair do prédio 2 para o 3, no primeiro ano, nosso faturamento cresceu 50%. Olha isso aí, galera. Uma mudança de ponto. Apenas. Mas o nosso custo não subiu 50%. Não acompanhou. Então, logo a nossa margem, a nossa lucratividade foi maior. Que legal. Na verdade, o aluguel permaneceu o mesmo, aluguel né? foi o mesmo. O valor o do aluguel salão, foi o mesmo. como era uma época Pelo momento da pandemia. Sim. O salão tava vazio, Sim. tava desocupado. Cara, e aí, no segundo ano... E um ponto 10 vezes Excelente. melhor. Excelente. Aí, quando foi para o segundo ano, o nosso faturamento cresceu 100%. Entendeu? Que legal. Então, só de mudar de lugar, de ponto. Por quê? Porque a embalagem foi outra. A gente tem o quê? Uma loja. Hoje o pessoal passa lá, quem não sabe que é oficina, pensa que é uma loja. Inclusive, do lado era uma loja de bike, não era? E aí vocês também pegaram o salão do lado, porque a demanda aumentou. Sim. Pô, cara, que legal, cara. E aí, assim, nós crescemos muito. E nós estamos falando de outubro de 20, a gente está em janeiro de 25, né? Então, nós crescemos muito em ter coragem de mudar de prédio e assumir um risco, né, diferente. E, graças a Deus, foi a melhor decisão até o momento nosso. Isso que você tá falando, ele vai de encontro... Eu tava vendo um vídeo esses dias, cara, de farmácia. Por exemplo, você quando tá precisando ir numa farmácia, o que te faz parar numa farmácia? Localização. Tem uma rede que tem vários pontos aqui. Ele pega todas as esquinas. Ele tem três farmácias numa mesma avenida. Que legal. Pegando os principais pontos. Localização por quê? Você fala de área geográfica, é a mais próxima de você? No meu caso, é o caminho. Eu tô indo para algum lugar, caminho, eu já paro ali. Que legal. Localização e estacionamento. Estacionamento. Isso que eu ia falar, cara. Então, pra farmácia, eu vi esse vídeo, eu achei demais. Não é o estudo de minha autoria, porque eu vi que um cara falou isso, eu não lembro a referência aqui para citar, mas eu tava vendo um Reels ali, e o marketing para farmácia é vaga. No parking, faz sentido. Faz sentido. No parking, no business. Por isso que as farmácias estão reduzindo um pouco o tamanho dela e aumentando o estacionamento. O marketing para farmácia é vaga, Mas um cliente nosso na oficina, uma vez que ele foi, logo que nós pegamos o terreno ao lado, só para deixar de estacionamento, um cliente nosso desceu, né, e comentou, né, desculpa o inglês de índio, mas ele falou assim, no parking, no business. Se você não tem onde estacionar, não tem negócio. Uma vez, cara. Eu fiz essa analogia com a farmácia, porque, querendo ou não,
a gente tá falando de estrutura. E só de você mudar de um ponto pro outro, isso foi uma inovação na sua forma de pensar e de enxergar o seu negócio. Cara, que não era um ponto ruim. Não era um salão feio. Não era. O salão 2 de vocês. E quando vocês foram pro 3... Cara, quanto foi de faturamento a mais? 100% em 2 anos. Em 2 anos. Caramba, velho. E Isso, Se nós legal, hein? tivéssemos... Isso é uma lição valiosa Se pra nós você. tivéssemos ficado lá, estaríamos... Porque você não tinha para onde crescer. Lá tinha estagnado. Eu não tinha mais. vejo empresas do nosso setor, eu não falo concorrente, porque concorrente, para mim, é uma paridade. Né? Sim. Então, que do jeito que ele era ali em 2009, ele continua hoje. Ele não evolui. Então, como que ele vai ter uma receita? Porque pensa comigo, se eu tenho uma empresa que ela não cresce, pelo menos a taxa que é da inflação no ano, ela está encolhendo. No Entendeu? ano passado, quanto foi, Karina? Do que você De fala? inflação? A inflação do ano passado, eu Você não lembra? lembro de cabeça agora, mas agora Uma a média gente de dá uns 3%. 3%. Agora, No mínimo, a empresa tem que crescer fugiu isso. da meta. Então, ainda eu Pra falo assim, permanecer no mesmo lugar. Sim. hoje, a gente está fora da meta, né? Era 3%, está em 4,5%. Então, está fora da meta. Agora, se o meu faturamento não cresce, o meu custo cresce. Ele já cresceu a inflação, pelo menos Sim. a inflação. Se a minha receita não cresce, eu estou encolhendo. Então, eu Interessante. preciso crescer. Crescer é sobrevivência. Sim. Porque se eu estou estagnada no meu faturamento, mas o meu custo, a gente está no Brasil. O Brasil ele tem inflação. Sim. Quando chega ali na época de setembro, outubro, tem o dissídio. Então, Ó, pra galera que ficou até agora assistindo com a gente já tá chegando a nossa última etapa aqui. A Karina, inclusive, galera, dá consultoria para outras oficinas. Porque eu lembro uma vez que você falou que não sai um parafuso se não tiver lançado não sai. ali no sistema. É sai. esse cuidado, é esse carinho, o mesmo carinho e cuidado que o Ilha tem no pátio, que o Ilha tem com a parte lá de atendimento, que você tem na parte administrativa que fez a empresa crescer. Inclusive, eu me arrisco a dizer aqui que a sua experiência administrativa ajudou a elevar ou a levar a oficina a esse nível, né? Sem dúvida. Porque assim, Lógico. Porque senão não Não. adianta nada você ter que é o que a gente vê, mecânicos muito bons e o cara não vê a cor do dinheiro, parece que tá entrando água no Mas balde então, furado. não adianta você cuidar muito bem da parte técnica e não ser bem administrada. gerido. administrar o Por que isso entra, né? que é um E tripé. exatamente. É um Eu ia falar tripé. isso. Mais uma vez, volta no que nós falamos lá no começo. Dos Não é pilares. só a parte técnica. Que legal, Você pode fazer o cara. melhor serviço, o melhor mecânico do planeta. Mas se for só a parte técnica, não adianta. Eu vou dar um exemplo bem rápido aqui. Em 2016, um professor meu falou assim, olha, eu fui dar consultoria para um tio meu que ele era lá da Vox. Sim. A Vox fechou, ele foi abrir a oficininha dele. Ele foi fazer a conta, o tio pagava para trabalhar. Ele, assim, resumindo bem a história, falou, olha, fecha a sua oficina, vai trabalhar de empregado, porque o senhor só vai se endividar mais. Era o mecânico top one da Vox. Puta. Então, assim, o cara, tecnicamente, era uma Ferrari. Mas ele não tinha gestão, ele não tinha visão, ele não conseguia formar um preço, ele não conseguia nem entender se o serviço que ele estava fazendo, a hora que ele cobrou ali, estava se pagando. Mas Sim. aí tem outro problema já que nós ouvimos na época da faculdade, né? Que foi quando nós tivemos a palestra que deu como exemplo o Washington Oliveto, né? Ô, cara, meu Que guru. tinha um pô. sócio, porque quem criava não precificava. Sim. Ah, Entendeu por que a agência tinha os 2 sócios? Quem criava o produto não Não precificava. porque senão dava merda, né? E na oficina não é muito Legal, diferente. cara. A oficina, top. porque o criador, ele olha com o coração. Sim. Mas o gestor, ele olha com o olhar... Friamente, né? Exatamente. Psicopata de Ele vendas. olha, caramba, aqui é uma empresa, a gente tem folha, tem aluguel, você tem custo. E se for CNPJ pra- é frio e sem coração, E se for galera. para trabalhar para não ser bem remunerado, então vai trabalhar de empregado. Deixa eu aproveitando esse tema aqui, rapidinho. Quanto que é o custo médio para montar uma oficina de pequeno porte lá, com 2 elevadores, um salão de 250 metros, em termos de equipamento, com esses 2 elevadores, e aí um escritório,
o custo médio, já uma pessoa que vai fazer atendimento, cuidar dessa parte administrativa, um mecânico mais... Uma de pequeno porte seria, sei lá, um mecânico mais um ajudante. Mas você fala o custo para montar? Para montar. Para montar. É geral, assim, né? Não salário... O pontapé mas inicial. Isso. Não estamos considerando manter, não é o custo mensal, é quanto eu vou gastar para montar. Montar, é. Bruno, eu estimo aí que hoje montar uma oficina pequena, mas bem montadinha, eu acho que é uns 70, 80 mil. Ah, é, cara? Eu achava que era mais. Não. Se for uma oficina pequena, bem montadinha. Não tô considerando nenhum caixa, nenhum valor em caixa. Sim, pra eu tô falando montar, comprar os equipamentos, um salão razoável. Não, uns 80. Legal, aí cara. se você for colocar o capital de giro, põe uns 100 mil pelo menos. 100 mil pra depende iniciar também, com uns 20 mil pra comprar as peças, que não vai ter crédito nas autopeças. Tô considerando também que assim, você não vai precisar fazer uma reforma legal no salão. Você pegou um salão já que vai te atender a sua necessidade. Sim. Beleza. Uns 80 mil você legal, cara. Começa assim. Viu? E vocês sabem... uma curiosidade aqui, né? Uma situação mais inusitada que aconteceu nesses 15 anos dentro da oficina, tem alguma que marcou? Pode ser com cliente, com fornecedor, com parceiros, com funcionário. Uma situação mais inusitada, assim, cara. Inusitada? E agora? Inusitada eu não lembro. O que mas eu me lembro aí. era de um português que, inclusive, já até faleceu, que ele chegava lá, ele é super brincalhão e tal, aí ele falou assim para ele, nossa, aqui é a primeira oficina que eu entro e eu não sou atendido pelo mecânico que está debaixo do carro. É uma pessoa que está olhando para mim, conversando comigo, então isso me marcou. Mas que não entra na questão estratégica de você se preocupar com atendimento e vendas, né? Porque aí o mecânico, ele não tem relação com o cliente, né? Essa Entendi. relação é nossa. Entendi. Mais inusitada. Eu também não lembro. Eu lembro de um caso que marcou, mas não sei se é a mais expressivo, mas é que eu lembro. Teve um caso que tinha uma cliente nossa que ela reclamava que toda vez ela freava e fazia um barulho no carro. Freava e deixou o carro um dia... Ah, lembrei de outro também, mas deixa eu concluir essa. E eu andava no carro, o mecânico andava no carro, outro, ninguém ouvia. Entregava o carro no dia, falou, não tem nada. Daqui 2 dias ela viu, tem um barulho e tal. Né? Resumindo, ela tinha um barulho, nós andávamos, não tinha barulho. Falou, então vamos andar junto. Vamos andar. Saímos andar e realmente, a hora que ela freava, tinha o barulho. Mas resumindo, o barulho era o atrito da sola do sapato dela no pedal do freio. Era um sapato que ela usava para trabalhar. Tipo, nem o mecânico do mundo não vai achar, BO, não vai achar. Teve outros 2 casos também que foram... marcou pelo seguinte... Tem um cliente nosso, cliente bacana até hoje, né? Não vou citar o nome para não... Ele chegou na oficina e falou, viu, tem um barulho aqui no meu carro. Beleza. Se ele assistir, ele vai saber. Deixa o carro aqui e vamos ver. Mesma coisa, nós estávamos lá no prédio 2 ainda, então era muito próximo ali da rua do Zoológico, que é uma rua toda esburacada, toda remendada. Desce até lá, ou o cara não tem barulho. Outro mecânico vai andar, não tem barulho. Chega no final do dia, ó, tá aqui a chave e tal, ninguém ouviu nada. Colocamos o carro no elevador, não tem problema nenhum. Passa 2 dias, ele volta, ó, tem um barulho. Tá bom, então vamos rever. Mesmo procedimento, repetiu, no final do dia tá aqui a chave e tal. Isso aconteceu umas 4 vezes. Bom, chegou uma vez, num momento ali, falou, ó, vamos fazer o seguinte, então, traz o carro, mas a gente vai precisar andar junto. Porque tá sendo a 4ª, 5ª vez, estamos nessa situação, eu tenho que ouvir o barulho. Então vamos andar. Tá bom, ele chegou cedo, saiu andar, nada. Meia hora andando, nada. Falei, não tô ouvindo. Ele falou, sabe o que é, cara? Na verdade, eu nunca ouvi esse barulho. Oxi. É minha mulher que fica falando que é um barulho. Eu sou meio surdo, na verdade. Eu não ouço, nunca ouvi o barulho. E aí, de fato, cara, no outro dia foi a esposa dele na oficina e só fazia o barulho em determinada situação. E ela conseguiu reproduzir. De fato, o carro tinha um barulho. Caraca, isso tinha. Cara. Só ela conseguia ocasionar, porque ela já tinha pegado o jeito. E de fato tinha mesmo barulho. Entendi. Mas ele que reclamava... O jeito dela andar fazia... Mas ele nunca tinha ouvido barulho. Caramba. E aí, pra finalizar, essa é demais. Esse eu posso até falar o nome. Era o Calil, gerente da agência do Itaú, Neacanga. Chegou com uma L200, diesel. Falou, William, eu tenho um vazamento de óleo aqui, pelo amor de Deus, me salva. Beleza. Achamos o vazamento, entregou o carro pra ele e tal, né? Encurtando a história. Alguns dias depois liguei pra ele, né? Falou, Calil, e aí, como é que tá aí o vazamento? William, sei lá, eu acho que resolveu. Minha mulher não me xingou mais. Mas por quê, cara? No dia que o pedreiro finalizou a reforma, trocou o piso da casa,
foi no dia que a caminhonete começou a vazar e pingou bem no rejunte, cara. Nossa. O motor diesel. Então você imagina o transtorno que gerou isso daí, né? Nossa Mas senhora, ele chegou falou com a orelha desse não, tamanho. ele mesmo lá. tava nem aí pro vazamento, porque ele tava preocupado com a mulher dele xingando Então a gente ele. pode falar cara. que Moraçu de Centro Automotivo também resolve problemas conjugais, né, cara? Cara, tô muito feliz de vocês terem aceitado o convite. A gente passou um pouquinho da nossa 1 horinha aqui, mas, cara, o papo tá muito bom. Eu acho que vale a pena até, de repente, a gente, com outros temas aqui, vocês voltarem também pra gente fazer um só bate-papo. convidar. Faltou aqui algumas perguntinhas, cara, mas eu acho que deu pra galera tirar bastante lição dentro do storytelling que vocês trouxeram pra nós aí, real, né, do case real de vocês, tirar valiosas lições aqui que a gente já destacou. Cara, muito obrigado. Eu tenho um presentinho aqui para vocês, essas canecas aqui do Fala Empreenda. A galera tá doida, surtando, querendo. Galera, só para convidado, tá? Ó, aqui, uma para cada um. Nossa. Muito obrigado, hein, Bruno? Vocês tomar aquele chopão aí no final de semana. Obrigada. Eu sei que vocês bebem vinho também. Eu tenho Ah, uma garrafa eu gosto, de vinho, hein? mas aí a galera ia ficar com ciúmes, quem já veio. Eu falei, não, vou dar a caneca também. Não, muito obrigado. Bonita. William. Bonita caneca, linda, cara. Legal, cara. Linda caneca, obrigado, viu? William, eu que agradeço. Karina, brigadão de vocês terem vindo. Nós que Bate-papo agradecemos legal. a parceria, né, de sucesso, porque eu considero que é uma parceria de sucesso tanto para nós quanto para você, né? Sim. A nossa empresa cresceu muito, a sua, então, né, tá em quantos estados? 16 estados, mais de uma centena aí de oficinas. Mostra Tudo aqui. começou com vocês, cara. Vocês têm noção Passa no disso? Brasil inteiro, hein? Vocês têm noção disso? Eu brinquei com o Marcelo, né? Que a vida é feita de alguns momentos. O Marcelo, que esteve aqui no programa, ele foi o cara também que abriu a porta para eu entrar nesse meio da publicidade, do marketing, né? Quando eu estagiei lá na agência dele. Vocês deram a oportunidade de abrir a porta do empreendedorismo. Porque, cara, é um combustível quando tem alguém que acredita e que ajuda. Por isso que eu chamei vocês de anjos, né? Eu acho que todo empreendedor precisa dessa galera, né? Eu tenho também um cliente falando de reparação automotiva, o Abner. O Abner, não sei se ele vai conseguir assistir inteiro, ele está nos Estados Unidos. Inclusive, ele está com uma oficina que chama Wilson Road, em Jacksonville, na Flórida. Ai, que a gente legal. atende ele, cuida do marketing deles lá também. E o Abner, ele me abriu as portas também aí para a rede monobloco que a gente atende no Nordeste, aqui em BH, no estado de São Paulo. A família é uma família muito grande, primos, enfim, a gente atende essa galera. Abner, gratidão também. Foram pessoas que criaram histórias assim de páginas e páginas do meu livro da vida, cara. E vocês, do empreendedorismo, fizeram isso também, cara. Eu sou muito grato, eu falo para todo mundo, não canso de repetir que, cara, foi muito legal. Me ajudou a criar um negócio. Ai, a gente Deus abençoe agradece vocês, muito. viu? Eu posso Nossa. fazer um Pode, parênteses aqui? claro que pode. Aproveitando esse espaço, pedindo licença para o Bruno, para o William, que eu e a minha parceira Débora Kiel temos uma empresa nova de assessoria e consultoria. Se alguém tiver interesse Como é o nome, aí para... Oi? O nome da empresa? É Moraçut Kiel Consultoria. É Legal. gestão de negócios. Então, nosso objetivo é ajudar esses pequenos negócios a entender o seu fluxo, a entender a viabilidade da sua empresa, porque hoje muitas empresas trabalham muitas vezes no vermelho e não conseguem entender se não for olhando o extrato. E a gente consegue mostrar isso antes de impactar o extrato. Legal. Então, assim, a nossa missão nesse projeto é levantar as empresas que precisam de ajuda e orientação. Então, fica a sugestão. A galera que quiser o contato, chama a gente do Fala Empreenda, que a gente pode passar o contato Pode, seu, da sim. sua parceira, depois você manda o contato dela também. Tá, legal. Como que é o nome dela? É Débora Kiel. A Débora E Kiel. eu e ela Karina. temos aí Dupla, hein? mais de 20 anos de experiência, trabalhamos juntas já. Legal. Então, assim, vai ser bem legal. Está sendo bem legal. Top. William, cara, Bruno, obrigadão, cara. Eu agradeço mais uma vez, Karina, cara. Obrigada, obrigado. viu? Não, gratidão, vocês são parceiros. Eu acho que a gente tem que voltar aqui com alguns temas específicos e falar, porque vocês têm Só conteúdo chamar. pra cacete aí, dá pra gente falar bastante. Sim. Galera, agradeço vocês aí, um abraço, até o próximo. Até.